privilégio estarmos juntos mais uma vez, não é mesmo? Através desta máquina maravilhosa a serviço da vida e a serviço do reino de Deus também. Nós estamos aqui, a Igreja Batista Novos Horizontes, das distantes e frias terras do Canadá. Como diz a palavra do Senhor, e ela nos consola, nos dá uma bênção, uma alegria quando diz, quando tiverem 1 ou 2 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E estamos aqui em 2, eu e o meu marido. Mas sabemos que através do mundo temos recebido notícias de que nos 4 continentes temos pessoas que estão conosco, como a Igreja Universal, invisível do Senhor Jesus. E nesta hora, queria com você ler a palavra do Senhor que nos consola, que nos conforta, que nos mostra quem Deus é e o que Ele faz. Em Isaías 41, alguns versículos, e Isaías 43, alguns versículos. Leia comigo. Pense nesse Deus maravilhoso que está entre nós, em nós, e quer nos falar, nos consolar, nos mostrar quão poderoso, quão onipresente, quão onipotente Ele é. Em Isaías 41, 10 diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Versículo 13 diz, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. No versículo 17 diz, os aflitos e necessitados buscam água e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Em Isaías 43, ele então completa as suas promessas para comigo e para com você que ama o Senhor. Ele diz, mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó meu povo, e que te formou, ó meu povo. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem chama alguma em ti arderá. Por quê? O Senhor diz, porque eu, Senhor, o teu Deus, o Santo, é quem fala. Versículo 3 diz, não temas, porque eu sou contigo. O versículo 10 diz, não vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que eu mesmo, e antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Quantas promessas, quanta palavra de consolo e de poder tem as Escrituras, não é? Alguém já disse que tem mais de 3.000 promessas para você e para mim. Basta conhecê-las, apoderar-nos dela pela fé e vivê-las no poder do Espírito Santo. Quero orar com você. Senhor, chegamos à tua presença e somos privilegiados em entrar no Santo dos Santos pelos méritos da cruz de Cristo, no poder do Senhor Jesus. Chegamos à tua presença, Pai, para pedir que a graça do Senhor, o Santo Espírito Consolador, possa dar um renovo às nossas vidas, uma confirmação de que o Senhor continua no trono com poder, que o Senhor não perdeu o controle do universo e nem das nossas vidas. Nós pedimos agora em nome de Jesus, Pai, venha até nós, a mim, ao teu servo pastor, aos que estão ouvindo. Vem em nome de Jesus, Pai. Vem falar conosco. Vem acalentar ao que está triste. Vem consolar ao que está aflito. Vem curar ao que está doente. Vem trazer paz ao que está sem esperança. Senhor, chegamos à tua presença.
presença, porque confiamos no Senhor. E nós declaramos o que diz a tua palavra, que o Senhor é Deus e o Senhor está entre nós. Por isso, Pai, te pedimos em nome de Jesus, se alguma coisa que tem entristecido o Senhor nas nossas vidas, ou naqueles que estão ouvindo a mensagem, Santo, Santo, Santo Espírito de Deus, nos acusa, nos mostra, nos esclarece, e que o sangue de Jesus Cristo, o Filho unigênito, nos purifique de todo o pecado, para que assim possamos entrar na tua presença, Senhor, limpos, purificados, transparentes, para sermos tocados pelo Senhor. Muito obrigada, através desta máquina maravilhosa. Fala conosco, Deus. E nós também queremos implorar que a graça do Senhor esteja sobre as nações, sobre os presidentes, sobre os líderes, sobre as autoridades. Haja, Senhor, um coração forte em cada um deles, e que a sabedoria do Senhor os cubra, e que o povo seja, Senhor, como um bom ouvinte e possa ajudar aos governantes a liderar as nações. Pedimos, Senhor, fala conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Já te agradecemos pela fé. Amém. Temos falado que quando Israel estava na terra do Egito e a praga veio sobre a terra, o Senhor disse a Israel que se guardasse em casa, se protegesse, porque o anjo da morte ia passar e muita vida seria ceifada. Vimos que ali na terra do Egito muita desgraça aconteceu, mas também eu gostaria de chamar a sua atenção que o Egito não foi só desgraça, também aconteceu muita coisa boa. E duas histórias eu vou chamar para a nossa mente agora, para que lembremos que das coisas ruins Deus pode tirar coisa boa. Porque a Bíblia diz que tudo contribui juntamente para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. E a história que eu gostaria de contar para você é sobre José, conhecido como José do Egito. Eu creio que você já assistiu desenhos animados ou filmes modernos sobre a história de José do Egito. Uma história linda. E depois chamar a sua atenção para um outro José do Novo Testamento, que também foi para o Egito. E tudo nós vemos que havia um cuidado de Deus e sabedoria desses dois Josés para ouvir o aviso de Deus, buscar abrigo e fugir do mal. A primeira história está em Gênesis, capítulo 41. Eu vou ler alguns versículos desse texto, são vários, mas de forma resumindo a história, para que fiquemos no cerne da questão, do assunto que nós vamos tratar nesta manhã. Diz a Bíblia em Gênesis 41. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se de pé junto ao Nilo. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então disse a Faraó, o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando o Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite. E achava-se conosco um jovem hebreu. Ele nos interpretou e assim como interpretou, se deu. Então Faraó mandou chamar a José e disse-lhe: tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. As 7 vacas boas serão 7 anos, as 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias, que subiram após as primeiras,
serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó o que há de lhe fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e toma a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento das cidades e os guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e à tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. E fê-lo subir ao seu 2º carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo, o constituiu sobre toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, e o rei do Egito e mandou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e os guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim ajuntou Josué muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Passado os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Seguindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Pai querido, temos lido a Bíblia, a tua santa palavra, inspirada pelo teu Espírito Santo, escrito por teu servo Moisés, e queremos pedir que agora o teu Espírito Santo venha nos dar entendimento, venha nos dar compreensão, para que possamos compreender e aplicar à nossa vida as verdades aqui contidas, e assim sermos abençoados como foi José na terra do Egito. Fala, ó Deus, ao nosso coração, e tão somente o Senhor fale, porque nós oramos humildemente, sabendo que nada somos, nada podemos, mas confiamos no poderoso e santo nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. A história de José começou há muito tempo atrás. Ele era um rapazinho de apenas 17 anos. E ele cuidava das ovelhas do seu pai. Ele era um filho confiável. Mas José tinha outros 10 irmãos mais velhos.
e um irmãozinho mais novo. E José foi vítima do ciúme, da inveja dos seus irmãos, porque Jacó, pai de José, confiava mais em José do que nos irmãos. E a evidência é clara porque a atitude que os irmãos tomaram contra José mostrou que Jacó estava certo. Enciumados, porque José era um menino, um rapaz, um adolescente de 17 anos, mas que tinha uma sabedoria e confiava em Deus, e Deus abençoava José. Seus irmãos venderam José para uma caravana de ismaelitas, que levavam escravos para ser vendidos no Egito. Quando chegou no Egito, José foi comprado por Potifar, o homem comandante de todo o exército de Faraó. Faraó deixou que José vivesse na casa de Potifar, e na casa de Potifar, como Potifar saía muito devido aos seus trabalhos, por ser um grande comandante, a mulher de Potifar enamorou-se de José e quis envolver José numa vida de adultério. José disse: não posso fazer isso, porque não posso trair a meu senhor. E fugiu da mulher. Mas a mulher agarrou na roupa de José. E quando agarrou, José acabou fugindo nu. E ela, vendo a situação, ela começou a gritar que José tinha abusado dela. Prenderam José. Quando Potifar voltou, a mulher contou toda aquela história. E Potifar pôs José na cadeia. José ficou na cadeia ali. E sofrendo injustamente, sem merecer. Mas enquanto estava na cadeia, também foram colocados ali o copeiro-mor do rei e o padeiro-mor do rei. E os dois tiveram sonhos. Eles foram colocados por causa de situações que cometeram enganos e erros. E nos seus sonhos, José foi o intérprete. E José disse que o padeiro-mor seria morto. E o copeiro-mor ficaria vivo e seria perdoado. E ele disse somente ao copeiro-mor: olha, depois que você sair, lembra de mim, porque eu estou preso nessa masmorra injustamente. Eu não cometi mal algum na minha terra e nem aqui no Egito. Então lembra de mim e fala de mim ao faraó, para que ele tenha misericórdia e me solte. E diz a Bíblia, por isso que diz 2 anos depois faraó teve um sonho. 2 anos depois, o copeiro nunca lembrou de José. Mas 2 anos depois o faraó teve um sonho. Providência de Deus. Porque Deus cuida do que são seus. Deus sabia que seria a forma de tirar José daquela masmorra. E, conforme eu li, o faraó chamou os sábios, os encantadores, os magos, os cartomantes, os feiticeiros, os adivinhadores. E ninguém, cada um tinha suas divindades, porque o Egito era cheio de divindades. Mas ninguém conseguiu interpretar o sonho de Faraó. Aí o copeiro-mor lembrou-se. Ele disse o que vocês ouviram, que eu li. Ó rei, quando eu estava preso, o senhor estava indignado comigo. Tanto eu como o padeiro-mor tivemos um sonho. E havia lá um jovem hebreu. Esse jovem, ele pôde interpretar o nosso sonho. E o padeiro morreu. E eu sobrevivi, exatamente como José previu. Ah, o faraó, sabendo disso, mandou chamar José. E cheio de poder, de autoridade, disse: olha, eu ouvi que você pode interpretar todo sonho. E José, cheio de humildade, disse: faraó, não é assim. Eu não posso. Na verdade, eu não posso. Mas Deus pode. E o meu Deus dará ao Senhor entendimento desse sonho. E foi o que aconteceu. E nós vimos essa história que vocês conhecem, eu também, das vacas magras e das vacas gordas. Interessante é que José interpretou o sonho. E Faraó usou 2 palavras para descrever José: ajuizado e sábio. Interessante. Acharemos porventura homem tão ajuizado e sábio como tu? Versículo 39. Ele tinha todos os seus sábios à sua disposição. Ele tinha mais um exército de gente para ficar com ciúme de José, assim como tiveram seus irmãos.
Mas Deus estava protegendo José. E José é sábio. Ele não confundiu a fé com desvarios. Ele não usou da fé para dar lugar a promover-se, a fazer-se de grande e colocar a sua vida em risco e a dos demais. Ele teve os pés no chão. E José tomou providências. José orientou o faraó do que devia fazer. E faraó disse que José seria o segundo no reino do Egito. E deu a José o seu segundo carro. Então é sinal que ele tinha um carro que era dele, mais um segundo carro. E ele deu esse a José. E disse, olha, você será o maior no Egito. Só eu estarei no trono, serei maior do que você. José me chamou a atenção porque ele podia muito bem dizer a faraó, não há o que temer. Vamos fazer uma campanha de oração. Vamos repreender toda essa escassez. Vamos jejuar e orar e tudo isso vai passar. Mas não foi isso que José fez. José disse ao faraó que eles deveriam tomar providências. José creu na revelação de Deus, assim como na mensagem do domingo passado. Noé também creu na revelação de Deus, por isso tomou providências. José creu também, mas ele não ficou só a orar. José buscou a Deus e José levou o Egito a poupar, economizar, guardar para os tempos de necessidade. E não tivesse José agido com essa sabedoria, toda a terra teria morrido de fome, inclusive a sua família. Mas ele fez uma coisa que parecia loucura. Se você vê o texto aqui, conforme eu li, no versículo 49, assim José ajuntou muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Você pode imaginar num tempo de fartura, quando havia abundância de comida e de tudo, um homem saiu proclamando pelo Egito que ia faltar comida. Depois de 7 anos haveria fome. E ele está guardando tudo quanto é comida, em tudo quanto é celeiro, em tudo quanto é cidade do Egito. Certamente até aqueles que estavam debaixo do seu comando começaram a duvidar da sua palavra. Mas José cria em Deus. E o tempo da escassez chegou. Deus honrou a palavra de José. E José pôde ser usado por Deus para levar salvação a todo o Egito. E diz a Bíblia, todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Gênesis 41, versículo 57. Esse momento que estamos vivendo não é de escassez de comida, mas pode vir a ter. Nós não sabemos até quando os supermercados estarão abastecidos de comida. Os produtores vão ter que trabalhar. A maior nação do mundo está ajoelhado aos pés do coronavírus. Muita gente diz, eu não creio em Deus porque eu não vejo Deus. Mas ninguém vê o coronavírus e crê nele. Ninguém vê aquele micróbio minúsculo que só o microscópio pode identificar, mas crê nele. Pessoas estão morrendo por causa dele. Agora há um Deus no céu. Criou o céu e a terra, todo o universo, e os homens recusam-se a crer nele. E é por isso que está toda a desgraça. Nós temos que fazer como José, crer em Deus, mas andar com os pés no chão. Não usar da fé para dar lugar a desvarios, a vaidade espiritual. Ficar proclamando, como eu vi na televisão, lá nos Estados Unidos, uma mega igreja, e as pessoas dizendo, o sangue de Cristo tem poder, nós estamos cobertos pelo sangue. Sim, o sangue de Cristo tem poder, mas estão usando fora do contexto. A Bíblia diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Não está dizendo nesse aspecto que você está coberto de enfermidade, de acidente de carro, de morrer. O sangue de Cristo foi derramado para nos purificar do pecado.
E tempos assim é tempo para nos quebrantarmos e buscarmos a Deus. Lembrando que os nossos tesouros devem estar guardados nos céus. É o que Jesus diz lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19. Não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas juntai tesouro nos céus, onde os ladrões não roubam, onde a traça não destrói, onde a ferrugem não consome, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. E se o vosso coração está no seu tesouro, e o seu tesouro são as coisas do céu, então você está buscando a vontade de Deus. E pode ser o que for, nada abalará a sua fé. Mas se o seu tesouro estiver na terra, você vai começar a entrar em crise, porque as ações que você tinha, que estavam lá em cima, vão para baixo. A liberdade que você tinha para andar na rua, ir e vir, viajar, acabaram. Eu ouvi logo pela madrugada hoje, na rádio, aqui do Canadá, de Toronto, não se assustem quando verem o exército nas ruas. O exército estará viajando pelas estradas 400 às cidades para garantir proteção. Olha, nunca se imaginou ver exército nas ruas do Canadá. E eles dizem, se preparem para a nova ordem que teremos que viver depois desse coronavírus. O que é isso? Nós não sabemos. Mas se não estivermos preparados emocional, psicológica e espiritualmente, sucumbiremos. Porque o próprio Senhor Jesus disse, vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e em mim vocês encontrarão descanso para as suas almas. Olha, Jesus convidou a todos, não é somente os que não conhecem Jesus. Até os cristãos, os crentes mais fiéis, podem se sentir cansados dessa situação, oprimidos por essa situação. E Jesus diz, eu vos aliviarei. O que está se apressando o governo do Ontário? Veja nas notícias. O governo está dizendo que está disponibilizando uma linha de psiquiatras, psicólogos, aconselhadores para aqueles que estão entrando em crise, para que não cometam suicídio, não façam coisas tolas, porque tudo vai passar. Um irmão da nossa igreja precisou ir ao supermercado e ele passou em frente à loja que vende bebida alcoólica. Se você não vive no Canadá, talvez não saiba, mas bebida alcoólica no Canadá não se vende em supermercado. Existe o liquor store, isto é a loja de licor, de cerveja, de bebida. E ele disse que a fila dobrava o quarteirão. Pessoas que não têm esperança na hora da angústia, da tribulação, estão se atolando, se afundando no álcool, na bebida. Um outro que trabalha fazendo limpezas. Ele limpa escritórios, porque as casas já não aceitam mais ninguém, mas ainda tem algum escritório para limpar. Ele me disse, pastor, passei em frente àquela loja medicinal que vende maconha ou marihuana, para aqueles que dizem que têm uma necessidade de enfermidade física, e a fila, pastor, se estendia por 2 quadras. Onde está o consolo dessa gente? Onde está a esperança dessa gente? Quem não tem Jesus vive assim. Mas nós não podemos viver assim. Nossa esperança está no Senhor que fez o céu e a terra. Somente não podemos ignorar que o que está acontecendo é real. É uma situação que está prevista na palavra de Deus. Se você conhece as profecias do Senhor Jesus no livro de Mateus, ou as do Apocalipse, o livro de Revelações, a Bíblia diz que coisas piores que essa acontecerão. Serão partes da história. Não há como mudar, nem com jejum nem oração. Não adianta você dizer ou esperar que José dissesse, Faraó, tem paciência, eu sou um filho de Deus, eu vou repreender tudo isso e nada vai acontecer. Tolice. Está previsto, vai acontecer. Jejua e ora, mas pela sua santificação, porque para isso é o jejum. O jejum é para que você se santifique, esteja preparado espiritualmente. Ore, porque a Bíblia diz,
espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não fraqueje. Então veja, José foi usado por Deus para isso. E o livro de Provérbios 2 vezes diz, em Provérbios capítulo 22, versículo 13, e em Provérbios capítulo 27, versículo 12, diz as mesmas palavras. O prudente vê o perigo e busca abrigo. O tolo ignora, segue adiante e sofre as consequências. Quem diz isso é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Seja sábio. Não é mensagem de desencorajamento ou de pânico, não. Nós estamos seguros no aconchego do nosso lar. Aqueles que têm que trabalhar, nós estamos orando por eles, porque há pessoas que estão na linha de frente. Meu próprio filho, um genro, o irmão do genro, irmãos da igreja, queridos do Senhor, estão trabalhando. Irmã da igreja que é farmacêutica, conhecidos que são médicos, enfermeiros, estão trabalhando, pondo sua vida em risco para oferecer cura àqueles que chegam necessitados. Então cabe a nós sermos prudentes e não sermos mais um da lista que venha acarretar mais perigo àqueles que estão servindo na linha de frente. Busquemos abrigo, sim. Confiemos no Senhor, sim. Porque o Senhor diz na sua palavra que essas coisas acontecerão. E a Bíblia diz que isso são apenas o princípio das dores. Agora, eu me lembrei de um outro José. Havia um José também, lá no Novo Testamento. Um José que muito mais motivo do que eu, você ou qualquer um de nós, tinha para dizer, comigo nada de mal vai acontecer. Era o José, marido de Maria, da Virgem Maria. O que tomou como filho Jesus, o Filho de Deus, que não era filho seu, mas que o anjo disse a ele, José, não temas, porque aquilo que em Maria está gerado é do Espírito Santo. E ele remirá o seu povo dos seus pecados. E José tomou Maria por esposa. E diz a Bíblia que quando os magos do Oriente foram visitar a casa onde já estava o menino, isso fazia já uns 2 anos depois que Jesus tinha nascido, segundo os relatos bíblicos, o anjo disse aos magos, não volte a Herodes, porque Herodes quer matar o menino. E eles voltaram para a sua terra, passando por outro caminho, apesar de Herodes ter dito a eles, diga onde está o menino, porque eu quero adorá-lo. E era mentira. Mas isso não bastou. Diz Mateus 2, versículo 13 a 15, que o anjo do Senhor foi também a José. E apesar de aquele menino ser o Salvador do mundo, o Filho de Deus, que ele disse, a minha vida ninguém tira de mim, eu de mim mesmo a dou e torno a tomá-la, porque ele tinha que morrer na cruz no tempo de Deus. Até multidões às vezes quiseram apedrejá-lo, mas ele passou por no meio delas e ninguém pôde tocá-lo. Mas nesse momento, diz a Bíblia, tendo eles partido, isto é, os magos do Oriente, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse, dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E ficou lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Do Egito chamarei o meu filho. Veja, então, como eu disse no começo, do Egito não veio só coisa ruim, não. Aprendemos grandes lições com José do Egito. Aprendemos uma grande lição também com José, marido de Maria. Quando o perigo veio sobre a sua casa, e Deus avisou, ele não esperou nem amanhecer o dia. A Bíblia diz que apressou-se e de noite tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. José certamente tinha a sua marcenaria. Ele era marceneiro, carpinteiro, devia ser o carpinteiro da cidade. Famoso, conhecido, tinha o seu negócio.
Mas ele fugiu, largou tudo para se proteger e proteger sua família. E há momentos que nós temos que fazer escolhas assim. É momento de crise, é dificuldade, mas se há perigo, a Bíblia diz que o sábio ouve o aviso e procura abrigo. O tolo ignora e sofre as consequências. Que nós possamos ouvir também o conselho do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 13, no versículo 1 e 2, onde ele diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. É interessante isso. Parece fácil Paulo dizer isso, mas quando Paulo escreveu isso, quando Paulo disse isso, Paulo estava vivendo num tempo em que o Império Romano estava matando os cristãos. Isso no capítulo 13. No capítulo 8, o apóstolo Paulo escreveu que somos levados ao matadouro como ovelhas todos os dias. Mas quem poderá nos separar do amor de Cristo? Ele estava vendo sobre um domínio cruel, de um governo tirano, e ele mesmo seria decapitado pelo Império Romano por causa do Evangelho. Mas mesmo assim ele sabia que a autoridade vinha de Deus. Se o império usasse de maneira errada, o império ia dar conta a Deus. Mas se ele não obedecesse, ele ia dar também. Então toda autoridade superior, e a autoridade superior é Deus. Ele está acima de tudo. E na sua palavra, ele nos orienta que sejamos sábios durante o perigo. Diante do perigo, nós temos que ter sabedoria. Durante o tempo de perigo, nós teremos que ser prudentes. A melhor maneira de mostrar a nossa fé é obedecendo a palavra de Deus. E não há lugar nenhum na palavra de Deus que diz que porque você é um cristão, você está imune. Não está. Eu sou pastor já há muitos e muitos anos. Há 4 décadas e mais alguns anos. E já vi muitos queridos meus, irmãos na fé. Recentemente enterramos um diácono querido, homem de Deus, também carpinteiro. Mas nem por isso estava imune à enfermidade e à morte. Então não se iluda com aqueles que apregoam que porque você é um cristão, nenhum mal lhe acontecerá. Porque quando a praga veio sobre o Egito, Israel se escondeu em casa, por ordem de Deus. Quando a fome bateu no Egito, José por 7 anos, uma coisa de louco, guardou comida quando havia fartura e ninguém podia imaginar que viriam aqueles 7 anos que foi só um sonho do faraó. 7 anos de fome, de escassez, quando o mundo veio ao Egito buscar comida. O Filho de Deus veio, os anjos cantaram aos pastores: hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Mas passado quase 2 anos, Jesus é um menino e o rei Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. E Deus falou a José: foge para o Egito, porque Herodes está procurando o menino para o matar. José não disse: olha, eu sou José, ela é Maria, a virgem que Deus escolheu para trazer ao mundo o seu filho. O menino é Jesus, o Salvador. Ninguém pode tocar nele. Não. Deus trabalha de maneira miraculosa, mas muitas vezes ele usa os meios humanos e as pessoas frágeis como nós para fazermos parte como cooperadores com Deus no decorrer da história, nos protegendo dos perigos, para que tudo e em tudo Deus seja glorificado. Seja, portanto, você, irmão, irmã, ou amigo que nos assiste, sábio, porque uma virtude José teve que o próprio rei Faraó disse: onde encontraremos um homem ajuizado e sábio como esse? Uma característica do bom cristão é ser alguém ajuizado e sábio.
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E ajuizado é aquele que usa a cabeça. Vive com a sua mente no céu, mas com os pés no chão. Portanto, buscais as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. E Jesus promete, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu teria dito, eu vou preparar lugar. E voltarei para vocês, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Mas enquanto estamos nesse mundo, enquanto não chegamos à nossa morada celestial, a Bíblia diz, protejam-se. Porque Deus faz cair a chuva sobre justos e injustos. Deus faz brilhar o sol sobre justos e injustos. Deus não faz acepção de pessoas, diz a Bíblia. A acepção é feita àquele que é sábio, ajuizado e obedece à palavra de Deus. Nisso está a diferença. Seja você e eu, sejamos nós sábios. Pessoas que obedeçam à palavra por fé e por temor, com sabedoria, nos guardando, nos protegendo, e assim estaremos protegendo outros também. Mas sabendo que realmente que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Por quê? Porque o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. No tempo de Faraó e de José, o socorro veio do Senhor. E o socorro foi avisar que tempos ruins viriam, que eles deviam se preparar. No tempo de José do Novo Testamento, o marido de Maria, o socorro veio do Senhor. O anjo veio e disse, fujam, porque aqui há perigo. E assim é. Deus nos fala pelo seu poder e pela sua palavra. Sejamos sábios, acreditemos e pratiquemos. Pai querido, nós confiamos na palavra porque o Senhor é bom. Uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que no Senhor confiam. E nós queremos pedir que nos dê a mesma sabedoria que deu a José do Egito e a José da Galileia, para buscarmos abrigo no tempo de perigo, mas sabendo que o nosso maior abrigo está no Senhor, porque o Senhor é que nos alerta, que se seguirmos e cuidarmos, o Senhor nos protegerá. Nós pedimos sabedoria, graça e proteção, e naquilo que vai além do cuidado humano, porque há coisas que as pessoas têm que fazer, aqueles que estão na linha de frente, que são trabalhos necessários, não tem como parar. Nós pedimos a esses a sua proteção, o seu cuidado, o seu manto cobrindo e protegendo, Senhor, porque estão tomando cuidado, mas há perigo lá fora. E eles são necessários, elas são necessárias. E nós pedimos, proteja-os e guarda-os, Senhor. Que o anjo do Senhor acampe ao redor deles e os livre do mal. Nós suplicamos isto, nós não ordenamos isso porque só o Senhor tem poder para ordenar ou para decretar. Nós queremos fazer o que diz a Bíblia, vir ao Senhor com oração e súplicas e ação de graças, para que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guarde os nossos sentimentos e os nossos pensamentos em Cristo Jesus, sabendo que o Senhor proverá cada uma das nossas necessidades por meio dele. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, que essa palavra se proclame e muitos possam confiar no Senhor, porque no Senhor está a nossa esperança e só no Senhor. Em nome de Jesus oramos, Pai. Amém. Uma coisa só que eu gostaria de lembrar você, é que todos os dias estamos pondo no ar o Café com o Pastor. Meditações diárias, meditações breves, mas trazer encorajamento para meditarmos na palavra, para estarmos juntos, através dessas breves meditações. No nosso Facebook, no YouTube, eu envio para alguns amigos através do WhatsApp, e minha oração é que elas sejam úteis. No próximo domingo, com a graça de Deus, estaremos de volta. E minha oração é que logo tudo isso passe, para que possamos voltar a nos abraçar, nos reunir e louvar a Deus pelas suas maravilhas e enchermos assim a casa do Senhor, do seu povo. Resultado de nos guardarmos no tempo de perigo e sairmos no tempo de libertação. Deus nos abençoe. É a minha oração, no santo e bendito nome de Jesus, que vive e reina para sempre.